E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos aí, como de costume, dar continuidade no livro de Provérbios, capítulo 7. Então, bora para a leitura. A sedução e a cilada do adultério. Filho meu, obedece aos meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. Segue as minhas orientações e descobrirá a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos, como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento considera teu parente próximo. Eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhei eu. Vi entre os incautos, por meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. Ele ia e vinha pela sua rua próxima, à esquina de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando o crepúsculo, o final do dia. Caíam as sombras do entardecer, rodeavam as trevas da noite. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela é sedutora e espalhafatosa. Seus pés não suportam ficar em casa. Um momento na rua, outro nas praças, em cada esquina se detém a espreitar de suas vítimas. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou: tem em casa a carne dos sacrifícios de paz que hoje preparei para cumprir os meus votos. Por esse motivo saio ao teu encontro a buscar-te e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Também já perfumei minha cama e o ambiente com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemos-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer. Gozemos dos prazeres do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Assim, com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu-o com a lisonja e volúpia dos seus lábios, o arrastou. E ele, se refletindo no mesmo momento, a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravessasse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão. Sem imaginar que essa atitude lhe custaria a vida. Agora, portanto, filho, dá-me toda a atenção e inclina os teus ouvidos às minhas palavras experientes. Não permitas que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Inúmeras foram as suas vítimas, e muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. A primazia absoluta da sabedoria. Provérbios, capítulo 8. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, está conclama em alta voz. A todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. E entendei, ó incautos, a prudência de vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouve, pois, proferirei conselhos excelentes, os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa, para que os que possuem discernimento são ensinos claros e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Revelei o meu ensino
recebeu o meu ensino e não a prata. Preferiu o conhecimento antes do ouro puro, porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo o que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela, né? A sabedoria. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso, rapaz, que é para nós a vida eterna, né? A salvação em Cristo Jesus. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riqueza aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. Aleluia! A sabedoria vive para sempre. O Senhor me possuiu como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra. Então estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouve-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouve o meu ensino e sereis sábios. Não rejeites a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, guardando como esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto toda pessoa que me encontrar acha a vida e ganha o favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. O grande convite da sabedoria. Provérbios, capítulo 9. A sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas. Charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou o seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa. Já deu ordens às suas servas para proclamarem os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: vinde todos vós, os incautos, aos insensatos e desajuizados conclama. Vinde comer do meu pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. O que censura o zombador traz afronta para si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto, não admoesteis o escarnecedor, para que não te aborreça, repreenda o sábio e ele te amará.
Ou seja, aqui ele nos instrui a não repreender o ímpio, né? Mas sim o sábio. Orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será mais sábia ainda. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Porquanto, por meu intermédio, os teus dias serão multiplicados e o tempo da tua vida se prolongará. Se fores sábios, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. O convite da insensatez à loucura. A insensatez é a mulher sensual, exibicionista e ignorante, sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade. Propagandeia a sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. Vinde todos vós, os incautos, e aos que não têm bom senso, ela convida. A água roubada é doce e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Então, vamos vigiar aí, né? Para nós estarmos ligados, né, naquela coisa assim que não faz parte do nosso dia a dia. O nosso olhar nos traz a tropeçarmos. Então, vigiemos e estemos sempre ligados no Senhor para nós não perdermos aí a nossa salvação em Cristo Jesus. E é muito importante e é primordial, de suma importância, nós conhecermos a Bíblia Sagrada, né, para nós sabermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, aquilo que para nós é bom e aquilo que para nós não é bom, para que nós venhamos aí, não, na medida do possível, viver a sua palavra, né? Como é que se diz? De uma forma plena, beleza? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz, paz!